Olá, eu sou o professor Renan Viana e esse é mais um episódio do nosso Pode Ler no Agobá, o podcast mais literário da rede. E hoje trazendo novos colegas para conversarem, debaterem com a gente aqui a respeito de um texto. Especificamente hoje é uma crônica e eu estou aqui com alguns colegas do 8º ano G. Hoje um episódio completamente masculino em sua composição e vamos falar sobre uma crônica da querida Raquel de Queiroz, essa cearense arretada maravilhosa que tanto contribuiu para a literatura brasileira, através também de uma crônica pouco conhecida, publicada em 1961, que tem como título e tema Trânsito. Eu estou aqui hoje com 4 rapazes, repito, do 8º ano G, que toparam esse desafio de compartilhar com a gente suas impressões, suas experiências acerca do tema, aprendizados com base no texto, entre outros. E eles são... Meu nome é André, eu tenho 14 anos. Meu nome é João Victor, eu tenho 14 anos. Meu nome é Jonas e eu tenho 13 anos. Meu nome é Vitor Felipe e tenho 16 anos. Pois bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo acerca dessa crônica que, apesar de ter sido publicada na década de 60, ela é bastante atual. Como eu já disse, o título é Trânsito. E eu gostaria de saber de vocês, rapazes, quando eu entreguei essa crônica e a gente começou a ler na sala, vocês imaginavam que se trata de um texto feito há tantos anos? Eu pensei que o texto seria atualmente e não tão antigo assim. Mas por que essa sensação de que o texto não faz tanto tempo assim? Porque quando eu comecei a ler, eu pensava que era atualmente, mas quando a gente foi lendo, foi começando, era antigo. Tem alguma característica no texto que vocês veem que dificilmente seria de cara visto como um texto antigo? Eu pude notar que a linguagem é bem informal, parece que é uma pessoa mesmo falando com a gente, em vez de ser daquela linguagem mais formal, como a gente vê em textos lidos atualmente, por exemplo, como na crônica. Não foi desse jeito, foi uma linguagem mais informal, tratando de um assunto bem atual dos dias de hoje. Nós vimos que, inclusive, é uma característica do gênero crônica, a questão de temas relacionados ao cotidiano. Vocês percebem que o tema, na verdade, central desse texto que nós trabalhamos, ele ainda é relevante para o nosso país, para a nossa sociedade, ou a gente precisa ver esse texto mais como um relato de um momento histórico do nosso Brasil e que hoje não tem tanta similaridade com o que a gente vê na nossa vida real aqui no dia a dia? É muito relevante pelo fato de que até a gente andando na rua, passeando, viajando, dá para perceber muito esses casos sobre motoristas irresponsáveis no efeito da bebida alcoólica, não só bebida, como rebites, drogas, cigarros, entre outras muitas coisas. Então é algo que relata muito a vida real, a nossa realidade. Aqui em Garanhuns, vocês percebem que o trânsito é problemático ou vocês acham, de uma forma geral, que o pessoal dessa cidade é diferente do que a Raquel de Queiroz relatou no texto dela? Aqui em Garanhuns acontecem muitos acidentes no trânsito, em sinais. Muitos acidentes que acontecem. Teve uma vez que eu estava andando de bicicleta, aí passou um carro assim na minha direção e me cortou, quase caía do outro lado da calçada. Mas acontece isso atualmente, todos os dias acontece um acidente.
E se você pudesse resumir, que a gente sabe que são muitos motivos dos acidentes, mas se você pudesse escolher um maior, o grande motivo dos problemas de trânsito em Garanhuns e, consequentemente, do povo brasileiro, qual você acha que seria esse motivo? A principal razão de termos, mesmo depois de tantas décadas, os mesmos problemas de trânsito que Raquel de Queiroz já publicou em um jornal em 1961. Sobre os sinais, né? Tem alguns sinais, teve uma vez os sinais que não estavam pegando, os carros estavam indo e voltando sem parar, nem parar e nem diminuir a velocidade. Eles iam direto. Aí o pessoal passava na faixa de pedestre no sinal verde, ainda o carro passando, e não no sinal vermelho. Já que o sinal deu problema e dá problema em alguns momentos, seja em Garanhuns ou em qualquer outra cidade que tenha esse tipo de sinalização, o que o motorista e o pedestre poderiam fazer para evitar que esse problema fosse maior do que é? Na minha opinião, na minha sincera opinião, os motoristas deveriam ser mais educados, pelo fato de assim, o sinal tá lá ruim, aí tem um pedestre esperando com a criança, seja lá quem for, uma velhinha, por que não parar e esperar ele passar? Só ligar o pisca-alerta e deixar passar, pô. Porque são casos que muitos irresponsáveis mal educados, quando vê atravessando, nem para, só vai reto, quase atropelando uma pessoa. Nós percebemos que a linguagem de trânsito, da crônica trânsito e nas crônicas em geral, é uma linguagem mais cotidiana. Prevalece o tom informal. Nós não tivemos grandes dificuldades para ler e compreender esse texto de Raquel. Quando vocês observam essa característica do gênero crônica, e principalmente essa que a gente analisou, vocês acham que isso favorece o tema do texto? Se sim, como favorece? Porque, na opinião de vocês, se vocês tiverem esse pensamento, a escrita de Raquel de Queiroz, mais simples na crônica, facilita o objetivo que ela teve quando criou esse texto? Eu acho que facilita porque muitas pessoas hoje, às vezes, tanto jovens quanto crianças, quando veem esse texto, muitas das vezes, se elas fizessem uma linguagem mais formal ou que não fosse difícil de entender, muitos da gente não conseguiria entender o objetivo desse assunto dessa crônica, que é o assunto de tomar muito cuidado com motoristas e também mostrando a irresponsabilidade deles. Então, por ela colocar essa linguagem informal, ela conseguiu deixar que todas as pessoas, tanto jovens, adultos e muitos outros de várias faixas etárias, a conseguir entender o objetivo dessa crônica. Se esse tema, como vocês mesmos constataram, é tão relevante atualmente e tão necessário, um tema que nós vivenciamos de uma forma mais intensa durante o mês de maio, o Maio Amarelo, fosse numa linguagem mais culta, mais formal, mais elaborada, mais difícil, como se diz no popular, ela teria o mesmo impacto sobre os leitores como nós que ela teve narrando esses episódios de problemas de trânsito? Ou vocês acham que seria apenas uma característica diferente, mas que não traria prejuízo no impacto que o texto causou? O impacto que o texto causou é que desse texto aí dá para entender melhor o que ele queria explicar, que lendo assim dá para entender, sendo que
Se for uma língua mais difícil, a pessoa não vai entender muito o que for tá escrito. Quando vocês observaram essa crônica, vocês acham que Raquel tinha que objetivo? Por que ela escreveu essa crônica? Ela queria passar para os leitores daquele jornal, e que acabaram, né, sendo muitos leitores, visto que esse texto e muitos outros existem, são lidos e estudados até hoje. Você acha que ela queria fazer o quê com esse texto? Por que ela escreveu esse texto? Por que ela quis publicar esse texto naquele jornal? O que motivou Raquel de Queiroz a falar sobre esse assunto e a contar aquele episódio, logo na introdução, de um quase acidente por causa de um motorista bêbado? Ela queria passar para as pessoas que têm que tomar mais cuidado na hora de for passar nas faixas de pedestre, para as pessoas que dirigem, têm que prestar mais atenção na faixa de pedestre, nos sinais e na lei do trânsito. Muito bem, exatamente. Quando nós estávamos discutindo sobre o gênero crônica, nós vimos que nem toda crônica fala sobre sentimentos bons, como o amor, como a alegria, como a felicidade. E nem toda crônica é poética, com aquela linguagem bem peculiar, diferenciada, bem criativa, mas que não deixa de ser uma crônica, se não tiver essas características, e não deixa de ser literária. Por quê? Apesar das crônicas surgirem a partir de fatos cotidianos, nem todas são jornalísticas. Essa que nós lemos, por exemplo, partiu de um fato que a escritora vivenciou, mas ela trouxe também, além da narração dos fatos, outros elementos que fazem com que nós percebamos que a crônica é literária. Ela é diferente de uma notícia, por exemplo, ela tem elementos a mais. O que vocês percebem que fazem? Quais elementos fazem parte dessa crônica de forma que ela seja um texto literário, diferente? Para mim são as linguagens informais, não como de notícias como o Jornal Nacional, Jornal Hoje, essas coisas. Linguagem, ironias, sarcasmos, entre diversos tipos de substantivos também. Exatamente, né? Tem palavras que ela emprega que a gente percebe que não seriam empregadas em outros meios, né? de comunicação, de produção de textos. Essa crônica literária pode também inspirar leitores. Nós sabemos que a inspiração não é apenas para provocar uma emoção de saudade, de paixão, de tristeza, mas existem muitos tipos de emoções e muitos tipos de pensamentos que podem nos inspirar. Quando vocês pensam nessa inspiração que a autora quis promover em nós, o que vocês acham que ela queria fazer? Ela pode, com esse texto, inspirar os leitores a quê? A sentirem o quê? Eu acho que ela, quando foi querer fazer essa crônica, ela quis inspirar os leitores a verem os problemas da sociedade naquela época, que como naquela época era menor, ver esse texto atualmente inspira leitores quando leem a querer fazer mudanças ou inspirar leitores a fazerem novas crônicas sobre esse assunto, porque esse assunto está muito acontecendo em nossa cidade. Ele é bem atual, né? Então, por isso, ela quis inspirar a leitores tanto daquela época como nas próximas épocas a tentarem ver
a tentarem ensinar a outros sobre as regras do trânsito e também, como mostra no texto, a ver que os leitores, eles precisam, como mostrou, eles precisam ver as dificuldades e também ver que os motoristas precisam também de algum aprendizado, como, por exemplo, para tirar uma carteira de habilitação e também a respeitar, não ser ignorantes. Muito bem. Bom, como nós vimos, a crônica geralmente é um texto literário. Existem crônicas que não são literárias. Essa que nós lemos é literária. E a literatura é a arte das palavras. Ela não trabalha com movimentos, com materiais físicos, com tintas, com recortes, mas ela trabalha com as palavras. E através das palavras, nós expressamos pensamentos, sonhos, reflexões, sentimentos. Vocês acham que se essa crônica fosse transformada em outro gênero, por exemplo, o gênero propaganda, e essa propaganda fosse transmitida, vinculada no Instagram, sabe aquelas publis que a gente às vezes nem quer ver, mas aparece no nosso feed? Você acha que a crônica transformada em propaganda continuaria literária ou não teria chance de ter a mesma essência que esse texto que a gente leu tem? Eu acho que não, pois como numa propaganda, a crônica literária, existem muitos parágrafos aqui na crônica que não vão se dar muito bem com a propaganda, como palavras e frases. Então, para mim, a crônica não teria perdido a sua essência se fosse feita como uma propaganda. O que vocês acham que poderia ser feita com essa crônica? Que tipo de texto poderia ser feito com essa crônica para que continuasse literário? Essa crônica a gente percebeu que não poderia ser transformada, por exemplo, em uma propaganda, na opinião de vocês, mas em que outro texto nós poderíamos retextualizar a crônica para que continuasse, ao mesmo tempo, provocando reflexões e também sentimentos, como é na literatura? A poesia é uma delas, pois fala muito sobre sentimentos e linguagens. Certo. Quando a gente escreve um poema, a gente tem mais liberdade de trabalhar e até brincar com a linguagem do que outros gêneros, não é? E você consegue imaginar um poema que também transmita conscientização? Sim, eu consigo imaginar. Talvez você pegando a base da crônica e jogando num poema é capaz de até ficar no mesmo nível da crônica, transmitindo reflexão e a ideia de mudar, de ser mais educado, mudar A postura. a postura e as regras para poder você fazer se negar a carteira de habilitação nacional e várias outras coisas. Então, a gente consegue entender que literatura não é apenas sobre amor, paz e saudade, é isso? Sim, é isso mesmo. Que tipo de texto vocês percebem que é um gênero mais fácil da gente ver sobre esse tema trânsito? Quando a gente pensa em textos, tanto apenas verbais como não verbais, caso de vídeos, músicas, que gênero vocês percebem que é o mais comum para falar de trânsito, conscientização, respeito a leis, educação? O que é que vocês acham? Que gênero vem à mente? Sobre a reportagem também, pode
aparecer muitos, entre outros, jornais. A reportagem, ela é um gênero jornalístico. A crônica que nós vimos é literária. Você consegue ver uma crônica como essa de Raquel de Queiroz, ou tantas outras que também sejam literárias, serem transmitidas, por exemplo, no Jornal Nacional? Eu já vi uma notícia que já passou também, sobre uma mulher que falava sobre trânsito, só que eu não sei exatamente o nome. Mas você acha que seria como a crônica, literária, criativa, irônica? Sim, que está sendo transmitido pessoalmente. Uma pessoa assim está falando sobre aquilo que está acontecendo. Mas veja, além do fato, as características de uma crônica que fazem, por exemplo, a crônica ser um texto diferente. Essas características apareceriam em uma reportagem ou vocês acham que teria diferenças? Tem diferenças pelo fato do Jornal Nacional, como exemplo, não poder ter esse tipo de linguagem, por ser um programa público, onde não só adultos assistem. Pode ser seu pai, sua mãe, você mesmo pode estar assistindo. E as linguagens às vezes não são muito apropriadas a passar numa reportagem. Então teria suas diferenças. As linguagens irônicas poderiam mudar para uma linguagem formal. A linguagem informal não ficaria informal no Jornal Nacional, pelo fato do seu público não gostar. Exatamente. Vocês acham que a linguagem informal faz um texto ser mais sério e confiável, ou essa linguagem do nosso dia a dia faz um texto, dependendo do assunto, dependendo do gênero, ser menos confiável? Imaginem a seguinte situação. Vocês estão em casa assistindo televisão com os pais de vocês. Está na hora do jornal. E a fala do apresentador não é como geralmente é, mais formal e ao mesmo tempo não é tão culta, porque precisa ser formal, mas precisa ser compreensível. Se o apresentador decidisse falar sobre assuntos sérios, como é o trânsito, usando a mesma linguagem informal do nosso dia a dia que Raquel usou nesse texto, você como telespectador, seus pais assistindo ao jornal, sentiriam diferença? Qual seria essa diferença? A diferença sobre a fala poderia ser uma fala mais verbal, uma fala mais séria. Sobre no jornal, que fala sobre algum acidente, ele fala com um aspecto mais formal. E o que você acha que causa em um leitor, em um telespectador que está consumindo um texto jornalístico? O que causa se for utilizada uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia? Que tipo de sentimento, que tipo de percepção o telespectador tem? Ia perceber que a fala seria mais diferente, mas dava para entender. Tava falando sobre o trânsito, ia ser diferente, mas dava para entender. Tava falando sobre o trânsito que acontecia no dia a dia. Você acha que a linguagem seja mais formal ou mais informal no dia a dia atual? Não vamos pensar na época da crônica, mas atualmente ela faz o leitor levar um texto mais a sério do que outro, ou vai depender não tanto da linguagem, e sim do assunto?
Eu acho que muitos desses textos jornalísticos vão muito pelo assunto, pois como se um assunto for muito sério, seria bom colocar uma linguagem mais formal para dar ao leitor um sentimento de confiança e que aquilo é verídico. Mas se não for um texto com um assunto tão relevante como acidentes e coisas sérias que acontecem no mundo, poderia-se usar a linguagem formal. Bom, muito bem. Muitas experiências e percepções aqui interessantes. E eu quero saber de vocês, o quarteto hoje representando o 8º ano G. Se vocês fossem cronistas por um dia, que tipo de assunto vocês gostariam de usar para escrever a crônica de vocês, além do trânsito, que foi um dos temas que Raquel escolheu para suas famosas crônicas? Eu gostaria, como é minha primeira crônica, falar sobre acontecimentos que estão muito atuais hoje e que causam problemas para a humanidade. Por exemplo, o aquecimento global. Como a gente pode evitar isso e também muitos outros motivos de por que esse acontecimento global está acontecendo. Então esse seria um assunto muito interessante para minha primeira crônica. Eu, como minha primeira crônica, eu também pegaria os fatos dos acontecimentos de hoje em dia, como a briga no estabelecimento, que acontece muito hoje em dia, sendo em fila de mercado, sendo críticas na farmácia, várias coisas que acontecem no dia a dia. Então seria sobre o estresse, o pavio curto do povo. Sim, isso mesmo, como aconteceu no Bonanza sábado, que um velho idoso confrontou uma grávida de 7 meses, de acordo com o que ela falou, sobre ele estar querendo furar a fila dela, falando que ela não tem preferência sobre estar na frente. E começou a briga, chegando segurança e um monte de pessoa lá. Já chegou até a polícia. Nossa. E aí, André, o que você falaria na sua crônica? Sobre que assunto? No meu assunto, pode ser uma coisa mais séria, que a minha primeira crônica faz sobre o aquecimento global, né? Também sobre as fomes e as brigas nos países também. Certo, os conflitos entre as nações. Uhum. Ok. E aí, Vitor, qual seria o assunto da sua primeira crônica? Minha crônica seria sobre sobre mortes, assaltos e isso, porque a quantidade de pessoas sendo mortas e sendo assaltadas é muito grande aqui no mundo. Ok. Bom, finalizando, eu gostaria de saber de vocês, quem quiser falar, para que tipo de público vocês recomendariam essa crônica de Raquel de Queiroz, a crônica Trânsito? Seria para um público específico, um grupo de pessoas que precisam realmente, com urgência, ler esse texto? Ou vocês acreditam que seria importante para o público em geral ler, ter essa experiência tão boa com a crônica de Raquel? Sim, na minha opinião, no público geral, quem está falando sobre o trânsito, sobre os acontecimentos e os sinais, a lei do trânsito, os acidentes que acontecem dia a dia, por isso. Eu também recomendaria essa crônica para as pessoas em geral, para elas verem como, desde aquela época, os motoristas eram irresponsáveis e como também hoje são mais irresponsáveis ainda. Na minha opinião, também seria o público geral, mas eu preferia que pegasse mais em quem são responsáveis no trânsito. Mas o certo seria pegar nas pessoas gerais, para todo mundo ficar conscientizado que no trânsito deve-se ter respeito e respeitar as leis. O meu também seria sobre para diminuir acidentes no trânsito, briga, conflitos no trânsito também, nos sinais parados. Você recomendaria para todo mundo ler? Isso. Ok. E assim nós encerramos mais um episódio do Pode Ler aqui no Colégio Agobá.
E contamos sempre com a sua audiência. Você que gosta de ouvir sobre literatura, de ouvir estudantes aqui dos anos finais, contando suas experiências, seus aprendizados, suas percepções, compartilhando aquilo que aprenderam e que já sabiam, esse é o lugar certo. Afinal de contas... Pode ler no Agobá!